João 10, de 1 a 6, diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Agora, a partir do versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Verso 30, eu e o Pai somos um. Até aqui, até o versículo 30, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Eu queria iniciar a nossa aula na manhã de hoje contando uma história verídica, uma história verdadeira, que vai servir de ilustração, vamos assim dizer, inicial, para tudo aquilo que a gente vai desenvolver, não só hoje, mas conforme nós falamos, no complemento da aula daqui a 15 dias, se Deus assim permitir. Que história, que fato é esse? Prestem atenção. Em 1829, aconteceu algo inusitado na justiça americana, na justiça dos Estados Unidos. Foi o que aconteceu. Um homem chamado George Wilson, ele foi condenado à morte. Como nós sabemos, já existe isso há muito tempo lá na justiça americana, pelo menos em alguns estados. Diante desse quadro, dessa sentença, os amigos de George Wilson, eles recorreram
eles recorreram ao governador da Pensilvânia, que era o estado no qual ele foi julgado, para quê? Para que lhe fosse concedido perdão e ele não passasse por essa sentença, ou seja, a pena de morte. E aí, o que é que ocorre? O governador dá o perdão a esse apenado para que ele não fosse executado. Contudo, e aí onde vem o aspecto inusitado, George Wilson, ele não aceitou o perdão dado pelo governador e decidiu ele mesmo ser sentenciado. Houve essa decisão de sua parte. E aí, diante dessa polêmica, diante dessa questão, o assunto ele foi remetido para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que seria o nosso STF, vamos assim dizer. E aí, diante do julgamento que foi feito naquela instância superior, foi determinado que ele, George Wilson, tinha o direito de escolher por receber a sua sentença, o que de fato aconteceu. E ele acabou morrendo, conforme nós falamos, pena de morte, e a sua morte foi por enforcamento, ele foi à forca. Então, o que é que a gente depreende de toda essa história, de todo esse relato? O perdão do governador garantiu a George Wilson o direito dele não morrer, mas não garantiu a George Wilson o direito de ele viver, o direito da sua vida. Por quê? Conforme nós vimos, diante de todo esse quadro, diante de toda essa polêmica, em última instância, estava nas suas mãos, ou seja, de George Wilson, o direito ou não de receber o perdão, o direito ou não de ficar ou permanecer vivo. Então, em última instância, estava em suas mãos. Por que eu contei esse fato verídico? Por que eu contei essa história verdadeira? Essa história, meus irmãos, minhas irmãs, serve para ilustrar uma realidade espiritual que envolve a extensão dos benefícios do sacrifício de Jesus Cristo. Eu vou repetir, essa história de George Wilson que eu acabei de contar, ela serve para ilustrar uma realidade espiritual que envolve a extensão dos benefícios da morte de Cristo. Afinal de contas, a gente pode questionar, afinal de contas, a gente pode se indagar. A morte de Cristo, meus irmãos, a morte de Cristo, minhas irmãs, garantiu ou possibilitou o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a nossa salvação. Vocês já se perguntaram em relação a isso? Já se indagaram em relação a esse questionamento? Eu vou repetir. A morte de Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, ela garantiu ou ela possibilitou o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a nossa salvação. Quem aqui já pensou acerca dessa pergunta, dessa indagação? Levante uma das suas mãos. Levante mais alto uma das suas mãos. Muito bem. Somente vocês, né? Pensaram sobre isso? Somente vocês pensaram sobre essa questão? Mas vamos fazer aqui uma enquete, né? O data congregacional, né? O Ibope congregacional. Em primeiro lugar, aqueles irmãos, aquelas irmãs que concordam que a morte de Cristo possibilitou a nossa salvação. Levante uma das suas mãos. A morte de Cristo possibilitou a nossa salvação. Levante uma das suas mãos. Isso. Em segundo lugar, aquelas pessoas que creem, aquelas pessoas que entendem que a morte de Jesus Cristo garantiu a nossa salvação. Levante uma das suas mãos. Não pode voltar repetido, né? Ou vota num ou vota no outro, que aí o negócio complica, entendeu? Ou você é um ou você é outro. Ou você é um ou você é outro, entendeu? Não pode fazer as duas coisas, entendeu? Não pode ficar no meio do canto, ou vai ser um ou vai ser outro. Todos nós que somos cristãos, ortodoxos, tradicionais, vamos assim dizer, todos nós cremos que Cristo morreu para redimir as pessoas. Isso aqui é uma concordância de todos os ramos do cristianismo, porque se você não concordar com isso, ou seja, que a morte de Cristo, ela nos redimiu dos nossos pecados, eu posso dizer com toda certeza e francamente que você ainda não é salvo. Então você crê, automaticamente você crê naturalmente nesse fato. Mas, aí onde vem a discórdia, aí onde vem a discussão, aí onde vem o debate.
Nem todos concordam sobre por quem, especificamente falando, Cristo morreu. Nem todos concordam, no seu sentido específico, por quem Cristo morreu. Então, permanece a questão, permanece a indagação, permanece o dilema. A morte de Cristo foi realizada com a intenção de salvar alguns ou de salvar todas as pessoas. E aí? A morte expiatória de Cristo, ela foi realizada com a intenção de salvar alguns ou com a intenção de salvar a todas as pessoas. A aula é polêmica, hein? Muito polêmica, muito polêmica. E eu gosto disso, eu gosto da polêmica mesmo, entendeu? Então, quando você faz essa pergunta, quando você faz essa indagação, você vai ver que a resposta a essa pergunta, ela divide dois grupos de cristãos. E aí você vai ver se você se encaixa em um deles. Quais são esses dois grupos? Aí você vai ver se você se encaixa em um deles. Não esqueça, né? A pergunta é: a morte expiatória de Cristo foi realizada com a intenção de salvar algumas pessoas ou com a intenção de salvar todas as pessoas? Então, dentro dessa resposta você vai ter dois grupos de cristãos. Dois grupos de cristãos. O primeiro grupo, veja se você se encaixa nesse grupo. Há aqueles, veja, que creem que Cristo não morreu por qualquer pessoa especial, não morreu por qualquer pessoa específica, mas de alguma forma Cristo morreu por todo mundo, Cristo morreu por todas as pessoas. Como é que a gente denomina esse grupo? A gente chama esse grupo de os arminianos. Eu não gosto muito de colocar pecha, nem taja nas pessoas não, mas é apenas para você poder se localizar. Então, de acordo com esse pensamento, ele, Cristo, veja, tornou possível a salvação de todos. A morte de Cristo tornou possível a salvação de todos, mas, que fica aqui bem claro, depende exclusivamente de cada um fazer uso ou não de experimentar esse poder redentor na sua vida. Então Cristo, ele morre por todas as pessoas, mas aí vai caber a cada uma das pessoas, individualmente falando, aceitar ou não essa morte, para que assim, somente assim, ela possa, por causa dela mesma, experimentar a salvação. Segundo esse pensamento, fique bem claro, entendeu? Cristo, ele morre por todo mundo, beleza. Mas somente se apropria da morte de Cristo aquelas pessoas que querem, que desejam. Então, quando elas fazem essa opção por Cristo, somente a partir desse instante é que os benefícios da morte de Cristo chegam para ela. Na sua dependência, na dependência da própria pessoa. É igual a história que eu contei de George Wilson, né? Ele havia recebido o perdão do governador, garantindo que ele não iria morrer, mas também não se tinha certeza que ele iria viver. Então, no final, o que é que ele fez? Ele pegou o perdão e disse: esse perdão eu não quero. Ele garante que eu não morra, mas eu não vou viver, porque eu tenho consciência daquilo que eu fiz. Ele havia roubado um carro dos Correios e posto em risco a vida do motorista. Por causa disso, ele foi condenado à morte. Imagina isso se fosse hoje, entendeu? Então, ele disse: não, eu vou morrer mesmo assim. Eu vou morrer mesmo assim. Então, ele acabou morrendo. Por quê? Tinha um perdão, tinha a bênção, a morte de Cristo, os efeitos dela, o perdão dela, mas ele disse: eu não quero. Então, a morte de Cristo, para ele em si, para essa pessoa, não significou nada. É um grupo. E aqui nós chamamos de arminianos. Certo? Deu para entender esse primeiro grupo? Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Melhorou, né? Vamos lá. Segundo grupo. Há aqueles que creem que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Apenas pelos eleitos. Esses são chamados de quê? Calvinistas. Tem os arminianos e tem os calvinistas. É só para você se identificar. Para estes, ou seja, para esse segundo grupo, Cristo morreu, veja,
com o propósito específico de salvar apenas a quem ele de fato aplica a salvação. Isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é o que nós chamamos de expiação limitada. Cristo, ele expiou os pecados não de todas as pessoas, mas Cristo expiou os pecados apenas daquelas pessoas as quais Deus tinha elegido, escolhido para a salvação. Esse item da expiação limitada, ele está incluso dentro daquilo que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo, ou 5 pontos que explicam a nossa salvação. Então, são 5 pontos centrais, vamos assim dizer. Quais são? Depravação total, todo homem é pecador e, consequentemente, ele é incapaz de por si só buscar a salvação. Em virtude disso, desde toda a eternidade, Deus escolheu aqueles que iriam ser salvos, isso desde toda a eternidade. Em terceiro lugar, Cristo morreu, especificamente falando, por estes que Deus, desde toda a eternidade, havia separado para a salvação. Sobre essas pessoas, o Espírito Santo agirá num determinado momento, é o 4º ponto, e vai convertê-las, convencê-las dos seus pecados, chamá-las para Cristo. Isso vai acontecer inevitavelmente. E, em 5º lugar, essas mesmas pessoas, elas vão perseverar até o fim na sua salvação, porque elas não podem se perder, porque Deus as escolheu, porque Cristo morreu especificamente por elas, porque o Espírito Santo aplicou a salvação na vida delas, e elas vão perseverar até o fim. Os 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, chamada eficaz, perseverança dos santos. Já ouviram falar nisso? É novidade para alguns aqui hoje. Então hoje a gente está tendo uma aula mais aprofundada em relação à doutrina da salvação. Então, isso é o que nós chamamos de expiação limitada. E quando a gente chama essa expressão, ou quando a gente usa essa expressão limitada, eu quero fazer essa observação. Eu quero fazer esse adendo. Não significa dizer que a morte de Cristo, ela tem um poder limitado, no sentido de salvar pessoas. Não. Quando a gente usa essa expressão limitada, é apenas para especificar que a morte de Cristo, ela foi determinada para um determinado número de pessoas, um número limitado de pessoas. Em termos potenciais, a morte de Cristo salva e pode salvar todas as pessoas. Mas aprove a Deus que essa potencialidade da morte de Cristo fosse destinada apenas aos eleitos. Então, quando a gente diz limitada, não é que a morte de Cristo ela seja impotente. Não, ela tem potência para salvar todo mundo. Mas é limitada no sentido de que Deus destinou essa eficácia da obra de Cristo apenas àquelas pessoas as quais Deus separou para a salvação. E aí, você se encaixa em qual desses grupos? No grupo dos arminianos, que defende que Cristo ele morreu por todo mundo, e aí vai depender de cada um por si só adquirir ou se apropriar do benefício da sua salvação? Ou você vai ser um calvinista e vai dizer que não, Cristo morreu especificamente pelos eleitos, dos quais eu faço parte. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa aula hoje e daqui a 15 dias, ela terá como objetivo responder a essas perguntas, responder a esses questionamentos e, sobretudo, a uma pergunta que é básica: por quem Cristo morreu? Esse é o tema da nossa aula. Entre parênteses, expiação limitada. Então, a gente vai considerar nessa aula a extensão da expiação de Jesus Cristo. Veja que eu prometi para vocês 3 aulas dentro desse tema, a expiação. Se você não pegou a sequência, pegue, porque é fundamental. Na primeira aula, a gente deu conceitos gerais do que seja expiação. Na segunda aula, a gente considerou os propósitos e as consequências da expiação de Jesus Cristo. E hoje a gente vai ver a extensão da expiação de Jesus Cristo. Veja que são 3 aspectos que, de certa forma, cobrem todo o assunto. O que é expiação? Com que propósito ela se deu?
Quais são os seus efeitos? E a partir de hoje, a sua extensão. Até onde foi a eficácia da morte expiatória de Jesus Cristo? Então, como é que eu posso comprovar, meus irmãos? Como é que eu posso fundamentar, minhas irmãs, que Cristo morreu e morreu especificamente pelos eleitos? Não que a eficácia da sua morte não pudesse alcançar todas as pessoas, poderia, mas por que será que ele morreu de maneira específica pelos eleitos? O que será que a Bíblia tem a nos dizer? Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos destacar as profecias lá no Antigo Testamento que dizem respeito a esse tema, a esse assunto. E de várias profecias que a gente podia fazer esse destaque, eu queria chamar a atenção de uma profecia especial, que trata, sim, da morte vicária, da morte substitutiva, da morte de Cristo em nosso lugar. E quando essa profecia trata da morte de Cristo nesses termos, ela coloca justamente essa condição. Que condição? Que o Messias morreria, não por todos, mas por um grupo delimitado de pessoas. Que profecia é essa? Isaías 53, a profecia do servo sofredor. Abram aí, por favor. Isaías 53, a partir do versículo 8. Pegaram aí? Acompanhem, por favor, comigo. Diz o seguinte, por juiz opressor foi arrebatado, falando aqui do servo sofredor, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele o quê? Olha só, o Messias sofredor, ele foi ferido por causa do povo de Deus. Foi por todo mundo? De acordo com essa passagem aqui que a gente acabou de ler? Sim ou não? Sim ou não? Não. Meu povo, aqui o presbítero Mário havia destacado, por causa do meu povo, do povo de Deus, o Messias sofredor foi ferido, ou seja, ele morreu. Então veja que a morte do Messias, ela está associada não a todas as pessoas, mas a morte do Messias, ela está associada ao povo de Deus, aqueles aos quais Deus ele destinou e escolheu para a salvação. Veja quando você consegue ter essas lentes, veja como você consegue ter essa visão do texto aqui, que muitas vezes a gente lê para lá e para cá, para lá e para cá, e não consegue perceber esses detalhes, ok? Mais adiante, versículo 9: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só agora no versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma ou de sua alma e ficará satisfeito. É interessante, né? Porque a profecia nos diz aqui que o servo sofredor, ele ficará satisfeito com o sacrifício da sua alma. Pense num caso: Cristo morre por todo mundo, mas tem uma proporção enorme de pessoas que estão no inferno. Nesses termos, Cristo ficaria satisfeito pelo trabalho da sua alma? Ele veio, viveu, ele veio, morreu, mas aí muitos vão se perder. O sangue dele que foi vertido se perdeu. Ele ficaria satisfeito em ter morrido por todos? Exatamente, Fábio. Eu gosto da complementação. Não seria o sacrifício perfeito. Então o texto diz aqui que ele ficará satisfeito com o trabalho da sua alma. Que satisfação seria essa? Se Cristo morresse por almas que no final, seriam condenadas. Como é que a gente explica isso? Fica aí a interrogação. Prossigo aqui no versículo 11. Ele verá o fruto penoso, o trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Veja, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a todos. É isso? Justificará a quantos? Muitos. Veja,
porque as iniquidades desses muitos, levará sobre si. Ele vai morrer, ele vai sofrer por esses muitos. Então, não são por todas as pessoas. Versículo 12: por isso, lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi condenado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Cristo levou sobre si o pecado de muitos, não é de todos. E aí complementa: e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores intercedeu. Já dá para a gente notar, meus irmãos, a partir dessa profecia aqui de Isaías, que a morte de Cristo, conforme profetizado aqui, a morte do Messias, ela teria um fim, ela teria um destino específico, pessoas específicas. Esses muitos que a gente vê aqui, o meu povo que a gente vê aqui, não se trata de todas as pessoas, mas desse grupo delimitado. Então, esse texto ele já começa a lançar a luz para a gente poder compreender essas coisas. Mas não vamos parar por aqui, vamos agora para o Novo Testamento. Abram aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1. O que é que nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1? Muita coisa. Mas, de maneira específica, o que é que a gente pode encontrar aqui? A gente vai encontrar o anúncio que o anjo faz a José, quando ele deixa Maria, pelo fato de ter tomado conhecimento que ela tinha engravidado, não dele. Então, José, pai de Jesus, ele tem um sonho, um anjo aparece a ele nesse sonho, e o anjo dá informações a ele, a José, acerca do nome que a criança deveria receber. E dentro dessa recomendação angelical, a gente encontra um indício muito claro de que a morte de Jesus Cristo não foi por todas as pessoas, mas foi para um grupo delimitado. Veja aí o versículo 21. Veja aí o versículo 21. Mateus 1, 21. Diz o seguinte, olha só. Ela dará à luz um filho, no caso Maria, e lhe porás o nome de Jesus. Estão lembrados do que significa a palavra Jesus? A palavra Josué do hebraico, que significa Yahvé, é a salvação. O Senhor é a salvação. Veja que o nome de Jesus, ele está estreitamente relacionado à missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus? Salvar. Por isso ele tem um nome que é apropriado com aquilo que ele vem fazer. Deus é salvação. E aí complementa, ó, porque ele salvará o seu dos pecados deles. Ele não vai salvar todo mundo dos seus pecados, mas ele vai salvar o seu povo, o povo do Salvador, o povo de Jesus dos seus pecados. Então você vê que existe um estreitamento na aplicação da morte de Jesus Cristo. Ele não vai morrer por todos os pecados de todo mundo, mas apenas pelo seu povo. Pelo seu povo. Olha só, aqui ó, Mateus 26, 28. Cristo está celebrando a Santa Ceia do Senhor. Olha só o que é dito, ó, versículo 28. Abriram aí? Mateus 26, 28? Diz o seguinte, ó. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de... não são de todos, mas o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos, de alguns, não de todos. E ele complementa, né? Para remissão de pecados, para perdão de pecados. Viram, meus irmãos? O que Mateus fala harmoniza-se estreitamente com aquilo que Isaías falou na profecia. Mas não só isso. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, a gente percebe indicações claras dadas por Jesus Cristo, mostrando que a sua morte e o seu exercício sacerdotal, ele seria destinado especificamente para alguns. Voltemos para o texto que a gente iniciou, o texto introdutório, João 10. Olha só, e esse texto ele foi lido por isso, foi de propósito. Olha só, João 10. Vamos voltar aí para João 10, entendeu?
versículo 11, 14 e 15. Vamos lá. Pegaram aí? João 10, pegaram? Pegaram João 10? Vamos lá. Diz assim, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, veja, dá a vida pelas ovelhas. Por todo mundo, não. Cristo dá a vida apenas pelas suas ovelhas. E quem são essas ovelhas? Versículo 14, versículo 15. Olha só. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. O conhecer aqui, gente, é o conhecer de se relacionar, de manter comunhão. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim, se relacionam comigo. Assim como o Pai me conhece, a mim e eu conheço o Pai, dou a vida pelas ovelhas. Que ovelhas? Essas as quais Cristo as conhece? Essas que conhecem a Jesus Cristo. As pessoas têm esse conhecimento de Jesus Cristo no sentido de ter comunhão com Cristo? Todas as pessoas têm no mundo? A grande maioria não, meus irmãos. Tanto é que Cristo disse que a porta que leva à condenação, o caminho que leva à condenação, ele é como? E são muitos os que entram por elas, pela porta e pelo caminho. Ao passo que o caminho é estreito, a porta é estreita que conduz o quê? A salvação, e são poucos. Então veja, nem todo mundo detém esse conhecimento, no sentido de se relacionar com Jesus Cristo. Elas não conhecem Jesus Cristo, Cristo não as conhece, elas não são ovelhas de Jesus Cristo. Não. Existe um grupo específico de ovelhas. E o que é que Cristo faz com esse grupo específico de ovelhas? Olha só, versículos 27 e 28, do mesmo capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João, versículo 27 e 28. Olha só, o que diz aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Observe que Cristo diz aqui que existem ovelhas que são deles, minhas ovelhas. Então não é todo mundo, meus irmãos, não é todo mundo, minhas irmãs. E o que é que acontece? Essas pessoas ouvem a voz de Jesus Cristo, essas pessoas, elas são do conhecimento de Cristo, essas pessoas seguem a Jesus Cristo. E o que é que Cristo faz com essas ovelhas, especificamente essas ovelhas? Versículo 28, olha só. Eu lhes dou o quê? Está vendo aí? Jamais, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não existe, meus irmãos, alguém por quem Cristo morreu que vai para o inferno. Não existe, não existe. Se Cristo morreu por uma pessoa, especificamente falando, essa pessoa, obrigatoriamente falando, ela vai para o céu, com certeza. Aconteça o que acontecer na vida dela, ela vai. Como aconteceu com um dos ladrões que foi crucificado com Jesus Cristo. Aos 45 do segundo tempo, estava ali morrendo com Jesus, entendeu? No primeiro momento caçoou de Jesus junto com o outro apenado. Depois não, Deus tocou no coração dele, ele se salvou. Cristo disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo aonde? Está vendo aí? O cara passou a vida todinha roubando, fazendo o que não prestava. No último suspiro, nos últimos instantes da sua vida, foi salvo. Não foi por vá, não precisou, entendeu? Porque a morte já estava cobrindo tudo ali, não tinha mais como fugir. É por isso que eu digo, meus irmãos, que o céu vai ser um lugar surpreendente, e que muitas pessoas que a gente nem imaginava que estaria lá, vão estar. Versículo, eu já li o versículo 29, né? Aí fica a pergunta, né? Por que muitas pessoas não creem? São incrédulas. Por que Cristo não morreu por elas? O pecado é ou não é a incredulidade é ou não é um pecado? A incredulidade é ou não é um pecado? Se Cristo morreu pelos pecados, se Cristo morreu por todos os pecados de todo mundo, ele tem que morrer também pelo pecado da incredulidade, né? Sim ou não? E por que alguns morrem condenados porque são incrédulos? É lógica, entendeu? É lógica. Olha só, versículo 26 de João 10.
mas vós não credes. Por quê? Existiam algumas pessoas que resistiam a Jesus Cristo, não criam nele de jeito nenhum, ficavam perseguindo Jesus Cristo toda hora, todo momento. Aí Cristo diz, porque não sois das minhas... Está vendo aí, gente? Existem aquelas que pertencem ao redil de ovelhas de Jesus Cristo, existem aquelas que não pertencem. Existe essa divisão. Não há como a gente fugir desse fato. É bíblico. Não há como fugir dessa realidade. Está escrito na palavra. João 10. Vamos avançar um pouco mais? João 17. João 17. Olha só. O que é que a gente tem? No capítulo 17 de João, a gente tem a oração sacerdotal de Jesus. A gente viu em estudos anteriores que Cristo ele é sacerdote, porque ele faz duas coisas. Quais são as duas coisas que Cristo faz que o torna sacerdote? Quem está lembrado? A gente já viu aqui nos ofícios de Cristo, gente. Quais são as duas funções, vamos assim dizer, que Cristo realiza que faz dele sacerdote, de acordo com aquilo que existia no Antigo Testamento? Quais são? Ele representa, intercedendo em favor do seu povo. Qual é a outra coisa que o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento? Sacrifício, entendeu? Então o sacerdote era sacerdote do Antigo Testamento porque sacrificava e porque representava, intercedia pelo povo. Cristo, ele é sumo sacerdote porque ele se sacrificou e conforme nós observamos aqui em João 17, ele intercede pelo seu povo. Veja que tanto a obra do sacrifício como também a obra de intercessão, ele não faz para todo mundo ou por todo mundo, ele só faz para o seu povo. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante. Vamos lá? Abram aí, João 17, versículo 6. João 17, versículo 6. Olha só. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Então, homens foram dados por Deus a Jesus, do mundo, não foi todo mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por isso que você tem as pessoas que guardam a palavra de Cristo, e você tem as pessoas que não guardam a palavra de Cristo. As que não guardam estão no mundo. As que guardam foram dadas a Jesus Cristo. Versículo 9, diz o seguinte, Isso, é por eles, esses que Deus deu a Jesus Cristo, que eu rogo. Eu não rogo mas por aqueles que me deste. Por quê? São teus. Está vendo aí, gente? Cristo, ele não intercede por todo mundo, apenas pelos seus, porque foi por estes que Cristo sacrificou. Veja que essas duas funções, elas se harmonizam. Sacrifício com intercessão. Cristo morre apenas pelos eleitos. Cristo, ele intercede apenas pelos eleitos. Aqui você tem uma prova cabal da expiação limitada de Jesus Cristo. O exercício da sua função sacerdotal. Versículo 20. Olha só. Estes, pelos quais Cristo intercede, não se restringiam apenas aos discípulos, pessoas com as quais Cristo estava nesse momento em que ele fazia essa oração intercessória, mas também se estende a cada um de nós que somos hoje discípulos de Jesus Cristo. Versículo 20, olha só o que Cristo diz, não rogo, não intercedo somente por estes, pelos discípulos que estavam ali em sua companhia, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Somos nós, meus irmãos. Somos nós, minhas irmãs. Cristo morreu por nós. Cristo até hoje intercede por nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque Ele morreu por nós. Quando Cristo estava na cruz, Ele estava dando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E Ele não estava fazendo assim por atacado. Ele estava fazendo por varejo. Ele estava pensando em cada um de nós, por quem Ele estava morrendo. Rubens, Kênia, Euliene, Samuel, todo mundo. Ele visualizou a sua igreja completa. Aquelas pessoas que Deus desde toda a eternidade havia separado para a salvação. E pensando nelas, em nós e somente em nós,
Ele entregou a sua vida para pagar o preço pelos nossos pecados. Irmãos e irmãs, que salvação é essa? Por isso que a gente tem que aprender essas coisas, para a gente poder valorizar a nossa salvação, ou como ela é valiosa, ou como ela é perfeita. Ela é inexplicável, sob o ponto de vista humano. Somente a graça, o amor, a misericórdia, a benignidade, a bondade de Deus podem explicá-la. Somente. Então, conforme nós falamos, esses textos de Mateus 10, ou de João 10, de João 17, eles apontam para os ofícios de Jesus Cristo. Que ofícios? O ofício sacerdote, nas funções de um sacerdote, morrendo pelo um povo, intercedendo por esse povo. Então a gente pode concluir, meus irmãos, que a morte de Jesus Cristo visava um grupo específico. Que grupo é esse? O grupo dos eleitos. E se explica, irmãos e irmãs, o fato, porque muitos não são salvos. Pode-se justificar que esses que não são salvos se encontram na condição de perdidos por causa da incredulidade. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Isso também não se sustenta, pois se Cristo morreu pelos pecados de todos, morreu também pela incredulidade deles. Se isso fosse verdade, então eles teriam que crer de toda forma. Se eles não creem, então isso significa dizer que Cristo não morreu por eles, por isso não são perdoados. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Eu sabia que não ia dar tempo de ver tudo hoje. Então, qual é o segundo ponto? Objeções a esse ensino chamado expiação limitada. E a gente vai ver, né, os textos que mostram que Cristo morreu pelo mundo. Que mundo é esse? A gente vai ver. Os textos que mostram que Cristo morreu por todos, que todos são esses. A gente vai ver. Os textos que mostram que Cristo quer que todos sejam salvos, que foi o texto lá que o presbítero Mário citou. Que textos são esses? Como é que a gente explica? Então vai ser uma aula somente para isso. Fechando, já tocou aqui. Por quem Cristo morreu? Essa é uma pergunta polêmica e também inquietante. Há aproximadamente 400 anos, o grande teólogo John Owen, ele respondeu o seguinte para essa pergunta. Abro aspas aqui para John Owen. John Owen, teólogo congregacional puritano. Ele diz o seguinte, abro aspas para John Owen. Se Cristo tivesse obtido os benefícios e não pudesse dá-los, então sua morte talvez não salvasse ninguém. Ele obtém a salvação com a sua morte, mas ele não salva ninguém. Como é que pode isso? Porque ele não deu, né, os benefícios dessa sua morte. É contraditório. Se uma coisa é obtida para mim, certamente deve ser minha, por direito. E tudo que for meu por direito, há de ser meu de fato. Então, se ele morreu para pagar o preço do meu pecado, esse perdão tem que vir até a mim, e o meu pecado tem que ser perdoado. Se os meus pecados não são perdoados, então isso não é meu de direito, de jeito nenhum. Portanto, conclui ele, a salvação que Cristo obteve há de pertencer àqueles para os quais ele a obteve. Se é dito, sim, mas é deles sob condição de crerem. Eu repito novamente, mas a fé também é dada por Deus, porque a fé não é de todos. Então, diante desse fato, meus irmãos, diante dessa realidade, minhas irmãs, eu queria deixar pelo menos uma aplicação, para a gente poder fechar a nossa aula. Que aplicação é essa? Para a gente fazer aqui o arremate. Meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo aquilo que a gente viu na manhã de hoje, as exposições bíblicas dos textos que a gente considerou, que a gente descanse, meus irmãos, que a gente descanse, minhas irmãs, no perdão que foi adquirido por Jesus Cristo para nós na cruz do Calvário. Descansemos nesse perdão. Isso, ou seja, o sacrifício de Cristo no Calvário, é que assegura a nossa salvação. Nós não podemos, meus irmãos, nós não devemos, minhas irmãs, ficar receosos, com medo. Será que eu vou ser salvo? Será que eu não vou ser salvo?
Será que eu sou um remido? Será que eu não sou um remido? Será que eu vou, de fato, experimentar a redenção em Cristo Jesus na vida por vir? A gente não pode ter esse medo, a gente não pode ter esse receio, jamais, jamais, jamais. Por quê? Porque Cristo já assegurou na sua morte de cruz, esse benefício para cada um de nós. Louvado seja Deus. Aí você pode perguntar, mas como é que eu vou saber que eu sou essa pessoa? Como é que eu vou saber que Cristo de fato morreu pelo meu pecado, especificamente falando, e por isso eu sou efetivamente salvo? Como é? Como é? Meus irmãos, minhas irmãs, para essa indagação, para essa pergunta, nós temos respostas, várias, mas eu queria deixar um aqui bem simples, que jamais a gente deve esquecer e jamais a gente vai esquecer. Existem duas marcas que caracterizam toda e qualquer ovelha de Jesus Cristo. Duas marcas que caracterizam toda e qualquer pessoa pela qual Cristo morreu. E essas duas marcas, elas estão no nosso corpo. Como? É uma tatuagem? Não, pelo amor de Deus, né? Deus me livre, crente não pode usar tatuagem. Não pode, de jeito nenhum, não pode. Não pode cair nessa modinha, jamais. Então, ela está em nosso corpo aonde? Na nossa orelha e nos nossos pés. E onde é que a gente encontra isso? Voltem mais uma vez para João capítulo 10. João capítulo 10. Veja se você se enquadra nesses dois critérios, e assim você faz parte do redil de ovelhas de Jesus Cristo, né? Do rebanho, né? Das ovelhas de Jesus Cristo. Versículo 27. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo junto? Já serve como leitura, né, de apresentação da nossa classe. Vamos lá? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está vendo aí? Ouvir aqui é no sentido de escutar e de atender. Pés aqui é no sentido de obedecer. Então, se você é essa pessoa, que pessoa? Que você ouve a palavra de Jesus Cristo, no sentido de se interessar pela verdade de Jesus Cristo, de você entender essa palavra, e se somando-se a isso, você é aquela pessoa que procura obedecer aquilo que você aprende de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você é uma ovelha de Jesus Cristo. Você é uma pessoa salva, seguramente salva. É por isso que não existe crente carnal. Não, ele é crente, mas vive como mundano. Não, ele não é uma ovelha de Jesus Cristo, ele é um cabrito. Cabrito é diferente de ovelha, né? Para os entendidos aí, Mário? É um bode, pronto, é um bode, entendeu? Você é uma ovelha, você não é um bode, você é um bode, você não é uma ovelha, entendeu? Então, é isso, meus irmãos. Então, se você vê uma pessoa que se diz cristã, mas não quer saber nada da palavra, não quer aprender nada da palavra, não entende nada da palavra, é um desobediente quanto mais da palavra, ela pode até dizer que é ovelha, mas na verdade ela é o quê? Pronto, os irmãos aí responderam. Então, por essa pessoa Cristo não morreu, pelo menos por hora não. Pode até ser, a exemplo que nós vimos com o ladrão na cruz, que aos 45 do segundo tempo, sem vá, Reginaldo, ela vai ser salva, mas é uma incógnita, a gente não sabe. Então é melhor a gente assegurar isso logo agora. Como? Sejamos pessoas que procuram conhecer a verdade, conhecer a voz de Jesus Cristo, sejamos pessoas que procuram seguir nos passos de Jesus. Essas duas coisas nos tornam ovelhas dele, pessoas pelas quais ele efetivamente morreu. Louvado seja Deus por causa disso.